Que alegria, meus irmãos, poder estar aqui nessa manhã e ser partilha de Cristo com vocês. Quando eu recebi esse convite assim, meu coração inundou mais de gratidão, sabe? Porque o Senhor me fez lembrar do começo, de quando nascemos ali em Cuiabá. Por meio dessa casa, nós somos a filha, a primeira, né, desta casa. O Senhor me fez lembrar das lutas. O Senhor me fez lembrar da graça dele para comigo, e poder estar aqui nesta manhã repartindo do que a gente tem vivido com o Senhor é motivo de privilégio para mim. É motivo de gratidão para mim. O Senhor me deu paz nesta casa. O Senhor me deu família nesta casa. O Senhor tem me ensinado sobre paternidade. O Senhor tem me dado, por meio desta casa, coragem para enfrentar os meus medos, conforme nós fomos bem lembrados aqui nessa fala do apóstolo. O Senhor tem me ensinado a ser filha, e em sua graça e misericórdia me chamou numa responsabilidade ministerial para cuidar da sua igreja. Não tem motivo maior para agradecer ao Senhor e para pensar que Ele faz nova todas as coisas. E nós estamos aqui na dependência dEle para partilhar um pouquinho com os irmãos aquilo que a gente tem vivido na vida de revelação de quem Ele é e na comunhão com Ele. Eu não ouso dizer que eu venho trazer uma grande pregação, mas eu ouso depender do Espírito para aquilo que eu tenho vivido com Ele possa afetar o coração da igreja nesta manhã. Eu venho falar da profundidade da obediência de Jesus Cristo. Esse tema já há algum tempo vem falando ao meu coração. Lá atrás eu escrevi alguma coisa e não tive oportunidade de partilhar. E quando o apóstolo fez esse convite para mim, eu fui orar ao Senhor e compartilhei com o profeta qual era o que ardia no meu coração para falar. E quero começar fazendo uma pergunta para a igreja, que é uma pergunta que o Senhor fez para mim na madrugada. Quando aquela madrugada em que a gente perde o sono e que a gente se dispõe a ouvir o Senhor. Então a pergunta foi: por que nós falhamos em obedecer ao Senhor? O texto que nós vamos trazer para reflexão nesta manhã é um texto de Lucas 9, 23, bastante conhecido da gente. E Filipenses 2, do versos 6 ao 7. Eu quero ler esses dois versículos com os irmãos, esses dois capítulos e versos com os irmãos, para a gente iniciar a nossa reflexão. Que o Espírito nos conduza em revelação, em graça, em conserto. Lucas 9, 23. Diz assim: se alguém quer vir após mim,
Negue-se a si mesmo, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Vamos lá em Filipenses 2. Para que a gente possa compreender um pouquinho mais, a gente vai começar do 6. Ele diz assim: que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos e reconhecido em figura humana. Talvez essa pergunta pode soar para alguém que está aqui nesta manhã e dizer assim: Jesus obedeceu porque Ele é Deus. Mas Paulo nos lembra nesta manhã que Ele se esvaziou de si. Tomou a forma humana. Essas duas passagens nos faz refletir sobre algo que o Senhor nos envolve nesta manhã para fazer uma reflexão muito pessoal na nossa relação com Ele. Lucas nos traz um convite a uma jornada. Paulo nos alerta que nós temos um modelo para seguir, a saber, Jesus Cristo. 100% homem, 100% Deus, que se fez carne e mostrou para nós que é possível obedecer se nós tivermos um coração sujeito a isso. Se nós tivermos um coração sujeito à revelação e ao Pai. Por que então que tantas palavras que nós recebemos, como nós fomos lembrados aqui logo na fala do apóstolo, por que nós recebemos tantas palavras? Elas são repousadas em nós e não se cumprem. O que acontece conosco? O que fazemos com essas palavras que temos recebido? A resposta minha com o Senhor naquela noite foi: porque nos falta obediência. O Senhor tem feito, meus irmãos. O Senhor tem derramado o amor dele para conosco. Mas uma série de coisas que foi inclusive pelo AP aqui nessa manhã já expostas, nós somos sucumbidos a não obedecer. E vou dizer mais, naquela noite o Senhor falou comigo, nós sabotamos ou achamos que podemos sabotar a verdade dele. Porque o Deus verdadeiro e soberano, Ele é insabotável. Mas nós, ainda mergulhados em nós mesmos, achamos que podemos sabotar essas palavras, essas verdades. Jesus Cristo é um modelo a ser seguido no Espírito. Sendo Deus, se esvaziou de si. Foi obediente até a morte. E morte de cruz. Ele é um modelo a ser seguido, então por que nós não seguimos? Ele experimentou dores como nós, experimentou medos, angústias. O texto descreve isso. O texto de Mateus 26 descreve Jesus prestes ir para o sacrifício. Ele chama os discípulos próximos e diz: vigiem aqui comigo. Eu estou angustiado, a hora está chegando. E na sinceridade, ele
vai ao Pai e diz: Pai, eu estou com medo. Não estou com vontade. Mas que não seja a minha, mas a sua vontade prevaleça. Jesus fala de um amor soberano, uma vontade voluntária de agradar o Pai. Meus irmãos, o Senhor, naquela noite, falou comigo sobre esse amor voluntário. O texto de Lucas 9, 23, ele inicia falando: se você quiser, venha após mim. A graça não é algo imposto. A graça nos foi derramada para que nós voluntariamente reconheçamos Jesus como nosso Senhor e Salvador. E à medida que nós nos dispomos a conhecer a revelação de quem Ele é, Ele vai mais profundo ainda. Nos chama para a comunhão. Porque o que acontece hoje conosco? Estamos contentes demais com algumas coisas, porque ainda flertamos com as coisas desse mundo. Jesus é modelo para nós. Jesus não negociava sua relação com o Senhor. Tinha medo, tinha suas angústias, mas ele sabia que tinha um Pai. Em todo o tempo da jornada do Senhor aqui, como homem, como humano, nós sabemos que a Bíblia fala que ele não negociava o seu tempo com o Pai. Jesus estava operando milagres, estava causando na multidão. De repente Jesus fugia. Procuravam: Jesus, onde você estava? Jesus, mas Jesus estava com o Pai. Jesus sabia o amor que o Pai derramava sobre ele. E ele, em ser responsivo nisso, tinha o prazer de obedecer e agradar o Pai. Meus irmãos, isso não mudou para nós. Isso não mudou para nós. O amor de Jesus Cristo está derramado sobre nós. Ele nos convida para ter uma vida de revelação com Ele, mas mais que isso, Ele quer que nós nos dispomos a ter comunhão. A gente começa a colocar limites, aonde quem dá o limite é Ele. O combo da graça dessa jornada está ali expresso. Quem quiser, venha após mim. Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Pronto. Por que então nós queremos alterar um modelo que é inalterável? Porque quem o criou é perfeito. E quem é perfeito não tem como a gente mexer. Por que então nós queremos alterar? Porque ainda há em nós a resistência de negar a nós mesmos. Nós ainda queremos colocar limite no discipulado. Nós ainda queremos colocar limite no exercício da paternidade sobre nós. Nós ainda queremos colocar limite ao sentar à mesa da comunhão. Eu como o que eu quero. Eu sento aonde eu quero. Eu sou discipulado com quem eu tenho afinidade. Paternidade para mim é com quem falam palavras que aguçam os meus ouvidos. A profundidade da obediência de Jesus é um amor voluntário, meus irmãos. Não tem como nós vivermos uma relação verdadeira com o Senhor sem que reconheçamos que esse amor, Ele
é voluntário. Eu preciso amá-lo, eu preciso entregar totalmente a Ele, eu preciso me submeter. Obediência não é relativa, submissão não é relativa. Se o Senhor nos chama para viver com Ele uma vida inteira, por que que eu tenho que relativizar aquilo que não é relativo? Por que que eu tenho que acho que eu posso mexer naquilo que é perfeito? Porque quem o fez é perfeição. Sabe, naquela noite o que mais falou ao meu coração foi sobre a grandeza e a entrega de Jesus em querer dar prazer ao Pai naquilo que Ele fazia. Eu disse ao Senhor enquanto eu orava e esboçava essa pregação e pedi ajuda do profeta para dar uma olhada, inclusive, naquilo que eu estava. Contei para ele o que eu queria compartilhar com os irmãos, partilhar dessa vivência minha com o Senhor. Mas sabe o que rasgou meu coração, meus irmãos, naquela noite? Foi a firmeza de Jesus em não negociar a relação com o Pai. Sabe aquela afirmação que Jesus fez quando Ele foi apontado por alguns, sobre algumas coisas que Ele estava fazendo? Que Ele disse assim: olha, eu faço o que eu vejo meu Pai fazer. Nós, hoje, fazendo uma reflexão nossa hoje, nós podemos afirmar isso? Como é que eu estou expressando essa relação com o meu Pai na minha casa, no meu trabalho, na minha vizinhança? Se eu sou chamado para ser filho, mas eu tenho o privilégio de ser chamado para fazer parte do cumprimento do propósito dele. Ou seja, eu, em família, como igreja do Senhor, sou o lugar onde eu revelo o Pai ao mundo. Como que eu e você temos recebido essas notícias que têm causado alvoroço por aí? Isso tem mexido conosco? Sabendo que nós sabemos que o Senhor é esperança para todas essas coisas. Nós não precisamos gerar nossa expectativa numa eleição, no índice da bolsa. Nós precisamos todos os dias gerar a expectativa em Cristo. Esse é o desejo do coração de todos aqueles que querem ser filhos, que realmente querem viver uma vida de obediência profunda com o Senhor. Meus irmãos, não tem como a gente viver uma vida de obediência se a gente quiser viver de forma humana, porque o Senhor chama a gente para viver com Ele em espírito e em verdade. Que motivações têm nos levado a ter uma vida de obediência a Deus? Um dos pontos que já há algum tempo o Senhor vem falando ao meu coração, e não por acaso foi numa dessas minhas viagens para Cacoal, no ônibus. 3 palavras veio ao meu coração. E de lá para cá muitas coisas o Senhor tem trazido algumas clarezas para mim. Oportunidades. Necessidades e troca. Que motivação tem feito nós nos sujeitarmos a obedecer ao Senhor? Foi falado aqui pelo AP. Medo? Interesse? Oportunidade? Que motivação tem nos levado a
sermos esses que queremos encontrar o coração do Senhor, aprovando aquilo que nós estamos respondendo a Ele. Nós temos buscado obedecer o Senhor porque verdadeiramente o queremos conhecê-lo? Ou porque temos essas coisas para nos fazer ir a Ele? Sabe, meus irmãos, nos últimos tempos, eu tenho falado com a comunidade em Cuiabá sobre rede social. Instrumento que eu creio que a ciência foi criada pelo Senhor. Nós abrimos o culto aqui falando da soberania do Senhor. A Lari trouxe uma abertura de Davi enaltecendo a grandeza e majestade do Senhor. Mas o que nós, cristãos, que estamos tendo acesso à verdade, temos comprado o que a rede social tem nos mandado? Porque o Jesus, quando ele colocou dentro do combo que é para seguir, ele falou de uma imitação, ele não falou de um clique. O Senhor nos chamou para imitá-lo, para viver o extraordinário dele. E um clique nos leva para a mediocridade, para uma vida de leviandade e superficialidade com ele. Não há como ter obediência na profundidade de Jesus se nós queremos ter uma relação superficial com ele. Cuidado com o que está sendo colocado na cabeça pela tecnologia, pela mídia social. Que necessidade você tem comprado, eu tenho comprado, que nos faz relativizar o que não deveria ser, que é a nossa relação com o Senhor, a nossa negociação nessa relação. Que verdades são essas? Porque são mentiras capeadas de verdades, as folhas de figueiras. O que nos faz ser superficiais na obediência a Cristo, na negociação dessa forma e essa jornada de caminhar com Ele? As nossas vontades ainda são superiores à morte do eu. Nesses últimos tempos, a gente tem orado e pedido: Senhor, fale de uma forma muito pessoal, nos confronta de uma forma muito pessoal, trazendo à nossa memória aquilo que está escondido lá dentro, que nos impede de viver uma vida real e verdadeira com o Senhor. Essa oração, meus irmãos, com fé, como nós somos lembrados aqui pela fala do apóstolo Luiz. Quantas vezes nós recebemos esse tipo de oração aqui? E voltamos para casa, satisfeito com aquilo. Só que o Senhor se dispõe para nós todos os dias a irmos mais longe, em conhecê-lo, em Ele se revelar para nós, em Ele estar nessa vida de comunhão com os filhos. O que nos faz estar tão longe deste lugar de agradar o Senhor num amor voluntário? Eu elenquei, orando ao Senhor, algumas coisas aqui. Por que a nossa obediência é falha? Porque achamos que podemos sabotar. A gente falou aqui, o convite de quem é modelo para nós na jornada, e a saber, Jesus Cristo. E como isso acontece? Quando relativizamos a condição inviolável do convite da graça. Aquele que quiser, fala de uma voluntariedade para o viver no Espírito.
Quando nos furtamos a ser meros seguidores em detrimento ao chamado para ser imitadores, vir após mim. Vir após mim é caminhar nas pegadas de Jesus. O problema é que nós, por uma série de questões emocionais, tradicionais, ousamos a querer caminhar do lado, por vezes à frente, quando fazemos escolhas que demonstram isso. A ordem do Senhor é vir após Ele, é andar na pegada dEle. Não tem como imitar sem que a gente esteja atrás, vendo tudo que aquele que está me discipulando faz e fala. Nós estamos contentes em nos envolvendo, Júlio, com o fazer. Quando o Senhor nos chama para que nós possamos, ouvindo, acolhemos e nos tornamos. Não tem como eu caminhar do lado e ter a visão total daquele que está me discipulando. A ordem é vir atrás. Mas as minhas escolhas me faz estar em posição. Por isso eu tenho dificuldade em viver a obediência da profundidade de Jesus. Eu ainda sou escravo de mim mesmo. Apesar de Jesus e a sua graça insistentemente ser derramada sobre nós. O amor dele ser derramado sobre nós. Quando resistimos a negar a nós mesmos a partir de meias verdades, contendo o que faço e não o que eu preciso me tornar a partir da morte do eu. Sento à mesa, mais alimento do que quero. Escolho quem me discipula pela afinidade e não pela autoridade que foi me dada por Deus, concedida e estabelecida. Meus irmãos, por uma série de coisas, nós deixamos de reconhecer nos pais que o Senhor levantou para cuidar em nós a autoridade que foi para Ele concedida a esses, para exercer sobre nós esse direcionamento na jornada, essa paternidade na jornada. Porque há ainda no nosso interior uma ideia de um padrão de paternidade ou de discípulo que precisa exercer autoridade sobre mim. Isso fala ainda de um coração altivo, egoísta. Que não se submete à autoridade do Pai. Porque nós temos experimentado nesta casa, e quando eu falo nesta casa, eu me refiro a esta casa em Cacoal, a esta casa em Porto Velho, a esta casa em Cuiabá, no Rio de Janeiro, enfim, na América Latina, em nome de Jesus. Eu me refiro a uma casa que não nos passa apenas informações. São homens e mulheres que o Senhor levanta para nos falar ao nosso coração, não apenas do coração, mas que expõem a sua vida. Como imitadores que são de Jesus. E por que não lhes damos crédito? Por que ainda resistimos em ser discipulados por estes? Porque ainda queremos escolher. Não, hoje eu vou falar com fulano de tal, porque fulano de tal passou por mim e não me cumprimentou. Eu me disponho a viver uma vida de comunhão, não segundo a palavra, mas segundo o meu jeito. Eu até vou na casa do irmão para tomar um café.
para fazer um churrasco. Comunhão é mais que isso, meus irmãos. Comunhão é viver pelo outro. E isso vai arrancar de nós o eu. Porque se eu digo que a minha vida não pertence mais a mim, mas o Senhor, então é a vontade dele que eu preciso cumprir, por que que eu ainda tenho que fazer as minhas vontades? Porque eu ainda estou muito cheio de mim. Porque o amor, na voluntariedade do convite de Jesus e no padrão dele, ainda resisto. Resisto em viver os processos que é abraçar a cruz, tomar a minha cruz. Mas pastora, não tem jeito de tá doendo demais, tá pesado, antes não era assim. Antes eu não sentia isso, eu lia a Bíblia, eu orava e eu não sentia dessa forma, agora eu estou me sentindo sem chão. Bem-vindo, meu irmão. O lugar nosso é lugar de humilhação. Tomar a cruz é reconhecer, é nos reconhecer tão dependentes do Senhor e tão miseráveis sem Ele, que a nossa reputação pode ir, que a nossa exposição pode ir, mas que Cristo para nós seja inegociável. Por que temos tanta pressa de sair dos processos? Por que corremos dele? Se o Senhor no combo dessa jornada com ele fala que nós precisamos tomar a nossa cruz. Como eu vou ter Cristo formado em mim se ainda tenho muito do eu? Antes eu não sentia isso, pastora. Sim, meu filho, porque você estava envolvido em serviço. E o serviço te tirava do lugar de enxergar o espelho que o Senhor estava mostrando de quem eu e você é. E que com Ele podemos nos tornar. Temos pressa de sair dos processos. Temos dificuldade em tomar a cruz. Porque ainda não temos a disposição de viver a voluntariedade do amor de Jesus. Por isso, temos dificuldade de viver a profundidade de obedecer. Eu quero chamar a igreja nesta manhã, meus irmãos, para mais uma vez, diante da graça de Jesus, se dispor a viver uma vida inteira com Ele. Meus irmãos, mas que isso não seja uma frase pronta nas nossas bocas, mas que haja em nós uma disposição no coração nesta manhã, para verdadeiramente nos dobrarmos diante do Senhor, em amor voluntário, para viver a profundidade de obediência dEle. Que eu e você possa joelhar diante dEle, humilhar diante dEle nesta manhã. E viver esse amor de forma voluntária para que Cristo possa ser visto em nós. Porque muito mais que nos encher dEle, Ele nos dá uma responsabilidade de sermos este que proclama Ele. Que Cristo nós temos revelado? Saímos de momentos como esses emocionados, saímos de momentos como esses tocados, mas parece que passou a porta, nós estamos satisfeitos, e o convite da graça nos chama para a gente ir mais fundo.
Eu quero orar, meus irmãos, para que nessa manhã nós sejamos insaciáveis em conhecer esse Senhor. Nós sejamos insaciáveis em mergulhar na profundidade desse amor. Nós sejamos livres de toda forma de prisão que possa nos arrancar deste lugar de ser obediente a Ele, por amor a Ele, como Jesus era com o Pai e é com o Pai. Que esse prazer, que esse amor possa tomar o nosso coração nesta manhã. E que a nossa vida possa testificar nessa jornada de quem nós amamos, de quem nós obedecemos, de quem pertencemos. O Senhor nos desafia a viver como família, mas não é uma família que está satisfeita em participar de um culto, de um jantar, de um café na vida do irmão, na casa do irmão. O Senhor está nos chamando para algo mais profundo. O Senhor está nos chamando para uma profundidade de comunhão, a começar com Ele. Porque a partir disso nós entenderemos que essa comunhão ela se estende aos santos. E por causa disso ela está acessível ao mundo. Porque o que somos nós, senão o lugar que manifesta Cristo? A partir de porteiros que dão acesso. A partir de voz e pés que se disponham a proclamá-lo. O que nós temos feito com o que nós temos recebido à mesa? Se o Senhor nos chama, que é para sermos nutridos. E a partir disso, nutrirmos outros. Como a nossa vida tem sido envolvida nisso? Verdadeiramente nós temos nos exposto? Ou nós nos tornamos apenas emocionais? O Senhor não nos chama para ser homens normais. O Senhor não nos chama para ser homens emocionais. O Senhor está atrás de um tipo de gente que queira viver no Espírito. Porque somente homens espirituais discernem as coisas do Espírito. Que nós possamos, meus irmãos, nesta manhã, ir para esse lugar de humilhação, pedindo que o Senhor despoje em nós e nos revista do amor dEle, para que verdadeiramente nós sejamos os apresentantes de quem Cristo é ao mundo. Eu quero orar com a igreja. Ah, Jesus. Não permita, Jesus, que esse seja só um momento mais simples para nós. Que o Teu Espírito nos constranja, Senhor, de tal maneira que o nosso coração se vê, meu Deus, tão miseráveis fora da Tua presença. Não nos permita, Senhor, vir aqui à frente como mais um momento, Senhor, mas que hoje nós nos sujeitemos à Tua presença, Senhor. Reconhecendo, Jesus, que sem Você não há como caminharmos, não há como vivermos esse amor. Senhor, eu oro aqui nesta manhã, pela igreja do Senhor aqui reunida. Jesus, nós clamamos por um derramado Teu Espírito, Senhor, a tomar os corações dos Seus filhos nesta manhã. Que como Você, em total obediência, se renda, reconhecendo, Senhor, que nós não nos sujeitamos a viver uma vida medíocre com Você mais. Nós queremos ser esse lugar, sim, em que somos recebedores dos Seus tesouros, que somos
somos recebedores da Tua palavra, mas que nos sujeitamos a vivê-la, Senhor, de maneira que a Tua palavra se cumpra em nós. Senhor, arranca de nós toda forma, Senhor, egoísta, individualista, resquício de uma natureza caída. Senhor, que haja arrependimento, Senhor, nesta manhã. Que haja corações rendidos, completamente rendidos a Você, Senhor. E que o amor, a graça que o Senhor tem derramado sobre nós possa, Senhor, gerar transformação no nosso interior, num amor voluntário, num desejo preeminente de obedecer o Senhor. Não por obrigação ou por causa dos nossos interesses, mas por causa do Teu amor, por causa da vontade, da comunhão e da revelação do Senhor para conosco. Toma, Senhor, a igreja do Senhor nesta manhã. Toma-nos, Senhor, e faz-nos novos, Senhor. Faz-nos novos, porque somente o Senhor é capaz de fazer novas todas as coisas. Que seja essa, Senhor, a nossa fé. Que seja esse o nosso andar. Que seja essa, Senhor, a nossa mensagem de voz, de pés. Que seja esse o nosso adorar. Agradar e dar prazer a Você, Senhor. Seja essa fome a tomar o coração da Tua igreja, Senhor. Seja essa profundidade de obedecer o Senhor. Seja esse, Senhor, o lugar onde Você repousa e encontra alegria e prazer em nós. Seja Cristo glorificado por meio da Tua igreja, Senhor. É a nossa oração, Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém. Aleluia, volte para o seu lugar, meu irmão. Eu queria lembrar você de uma coisa tão linda que a Bíblia nos ensina: obedecer é melhor do que sacrificar. Parece tão contrassensual, não é, Emília? Parece que obedecer é uma coisa tão difícil, tão sacrificante para nós, mas para aqueles que amam ao Senhor, obedecer deve se tornar para nós motivo de alegria, de conquista, de vitória. Amém?